Muito boa noite, pessoal. É uma honra, um prazer estar aqui hoje, finalizando aí essa sessão de palestras, a última palestra hoje aqui do Campus Party, aqui no Palco Goiás, né? Obrigado, Cláudio. E é isso aí que você tinha falado, Cláudio. Para fazer política pública, hoje em dia, nós temos que ter inteligência, nós temos que mudar um pouco a concepção. E ter informação é tudo. Estou aqui representando a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E para dizer que esse governo está bastante diferente, até porque a pandemia, hoje nós estamos aqui online, né? Mas a pandemia veio para demonstrar que nós podemos ser mais efetivos, fazer de outro jeito e fazer melhor. Então a gente vai falar aqui de agro e eu gostaria de contextualizar para vocês. Nós temos esse agro pequenininho aí, quando a gente fala de PIB do agronegócio de 2 trilhões de reais no Brasil, isso é o PIB, é tudo que envolve as riquezas do setor agropecuário. E quando a gente fala de valor bruto de produção, que é toda aquela soma das riquezas dentro da fazenda, nós temos 1 trilhão de reais. O estado de Goiás representa 90 bilhões nisso. O que quer dizer? Quer dizer que é a somatória de tudo que tem dentro da porteira aqui dentro do estado de Goiás em produtos agropecuários. Essa estimativa é porque o ano ainda não terminou. Nós temos a safrinha, que não é a safrinha mais, mas é uma segunda safra. E aí nós temos recursos financeiros, nós temos pessoal ocupado no campo. No Brasil são 8,6 milhões de pessoas. Aqui no estado de Goiás, 288 mil pessoas ocupadas. Ou seja, é além de gerador de renda, um grande gerador de emprego também. Quantidade de estabelecimentos rurais são 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil. E aqui no estado de Goiás, cerca de 152 mil estabelecimentos. Por que eu estou falando desses números? E só para fechar aqui, essa questão de cenário, vocês podem ver aí, somos o primeiro na produção de sorgo, de tomate, de girassol, segundo na produção de soja, terceiro de milho, quarto de soja, segundo de cana-de-açúcar, quarto de soja, quarto de algodão, quarto de feijão, isso só na agricultura. Para dizer o tanto que Goiás é importante para o Brasil e para o mundo na produção de alimentos, fibras, de uma agricultura cada dia mais sustentável. Na pecuária, nós somos o quarto maior produtor de carne, mas em rebanho bovino nós somos o segundo maior produtor. Quarto de leite, sexto de aves, sexto de suíno. Bom, mas por que eu estou falando isso aqui? É apenas uma questão de contextualização. E eu vou trazer para vocês aqui, quando nós nos deparamos com políticas públicas, para fazer a política pública nós precisamos medir. E o governo ele precisa pensar onde eu estou e onde que eu quero chegar. Para pensar onde que eu quero chegar, nós seguimos uma trilha da seguinte forma. O que eu quero saber? Não adianta se eu não fizer a pergunta certa. Eu posso ter 1 bilhão de dados, 1 bilhão de terabytes, de petabytes. Se eu não souber exatamente qual que é a pergunta certa, o que eu quero saber? Depois que eu descubro o que eu quero saber, eu vou dar um exemplo. Assentamentos rurais. Eu tenho assentamentos rurais no estado de Goiás? Aí depois eu vou. Quais são as bases de dados que são necessárias para eu pegar? Onde eu vou atrás dessas bases de dados? É INCRA, é IBGE, é Conab, onde que isso está? Isso geralmente está no INCRA. E aí eu tenho os dados macros, que é do governo federal, eu tenho os dados do governo estadual, e algo que a gente ainda tem muito a crescer é do governo municipal. Esses dados ainda tem muito a crescer. E aí depois a gente tem que fazer uma modelagem, a gente tem que entender, fazer uma construção de todos esses dados, encaixar, validar, para depois a gente chegar em visualização, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, um aperitivo do que nós estamos construindo. Na palestra anterior nós vimos aí sobre construção de Big Data do agro, e é isso que a gente está precisando. Nós não temos um sistema qualificado, pronto, de informações para fazer política pública. E depois que a gente visualiza que é a organização de todos esses dados, nós vamos para a execução de políticas públicas. Para vocês terem noção, olha só que interessante, esse aqui são dados socioeconômicos, essa aqui é de uma cidade daqui de Goiás, cidade de Amaralina. Os dados, eles existem em diversas bases diferentes. O que nós conseguimos fazer é comparar IDH da educação, longevidade, renda, comparar isso com os dados médios do estado. IMCF. IMCF é um indicador que foi criado lá dentro do IMB, Instituto Mauro Borges, para a gente entender o índice de miséria, o índice de vulnerabilidade social. E ele existe um índice tanto para o setor rural quanto para o setor urbano. E aqui a gente consegue comparar.
população desse município, quantas escolas tem. Onde está escrito não há aqui é por causa de banco. Sistema bancário, não, nós não temos banco nesse município. Quando a gente olha atividade econômica, da onde vem o dinheiro e a circulação financeira desse município? Olha só, 51% atividade agropecuária, administração pública 30%, setor de serviços 15% e o restante ali deve ser provavelmente de industrialização. Quando a gente olha isso aqui, fica mais fácil de nós desenharmos o que nós podemos, o que tem de potencial nessa região e onde que nós podemos melhorar. Vou trazer mais um aqui, mercado de trabalho. E eu estou trazendo todos esses gráficos, pessoal, para vocês entenderem o quão é importante nós conseguimos visualizar aqui, mês a mês, o saldo de empregos. E onde que estão esses empregos? Nós conseguimos filtrar por KNAI empresas CNPJ, seja de MEI, seja de simples, qualquer tipo de empresa, eu consigo filtrar e saber quantas empresas no ramo agropecuário, por exemplo, eu tenho dentro daquele município. Para que isso é importante? Na minha construção de política pública, vocês vão ver nos próximos slides aqui, que eu tenho muito dado. Eu só preciso fazer isso virar informação para eu poder ter assertividade na hora de construir uma política pública. Ocupação territorial. Nos 246 municípios do estado de Goiás, nós temos produção agropecuária em todos. Em 77 deles, a produção agropecuária é o primeiro, é o que mais leva renda para o município, em 77 deles. Isso é um número muito alto. É o pilar econômico do nosso estado de Goiás. Em outros, se a gente for pegar primeiro e segundo, eu já vou para mais de 150 municípios. Então, é muito importante. Nós temos aí uma produção, para vocês terem noção, de soja, de 3,8 milhões de hectares, uma área ocupada. De pastagens degradadas, com fontes oficiais, de mais de 5 milhões. Então, é importante a gente ver isso, só que ver isso por município. Termos a real dimensão do que acontece. E quando eu vou fazer uma política pública, eu tenho que fazer uma política pública da seguinte forma. Será que a política pública ela é a mesma para os produtores de 0 a 10 hectares? Propriedades de 0 a 10? De 10 a 50? De 50 a 100? Mas quantas propriedades rurais estão estratificadas dentro dessa quantidade? Dentre essas propriedades, o que elas utilizam? Lá tem soja? Lá tem milho? Lá tem boi? O que eu tenho? E aí eu tenho aqui um ranking de produção, indicando se eu tenho galináceo, se eu tenho bovino, se lá eu consigo produzir milho, soja, feijão. São bastante gráficos, mas esse aqui é um dos mais interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só, quando eu escolho aqui, esse aqui é o município de Água Fria de Goiás. Município de Água Fria de Goiás, eu consigo mostrar para vocês que ele tem 646 estabelecimentos rurais. Eu consigo dizer que ele tem 674 quilômetros de estradas vicinais. E é uma área de 208 mil hectares. O que isso quer dizer? Para que eu tenho que saber quantos quilômetros de estradas vicinais? Quando nós discutimos setor agropecuário, tem muita gente que diz o seguinte: o produtor rural, principalmente da agricultura familiar ou de pequenas propriedades, às vezes ele está lá atrás do morro. A dificuldade de infraestrutura dele é muito grande. Dificuldade de infraestrutura que eu digo tem estrada para chegar, a estrada é boa? Será que ele tem conectividade? O que a gente fala aqui na Campus Party é conectividade, é conexão, é toda hora. Nós estamos aqui no meio de uma praça de alimentação nesse momento. Nós podemos pedir um Uber, um iFood, qualquer um que seja. Mas será que a gente tem conectividade lá na ponta? Será que o caminhão do leite, ele transaciona muito bem por essas estradas lá na parte rural, no setor agropecuário? Será que o caminhão, o ônibus que transporta os alunos da escola, será que eles conseguem transacionar muito bem, transitar muito bem ali e por isso, talvez influenciar até na taxa de escolaridade daquele município? E aí vocês podem perceber aí, olha só, esses 674 quilômetros de estradas vicinais estão distribuídos por todo o município, alguns locais com mais concentração, outros com menos. Nós temos aqui um mapa de solo. O que significa um mapa de solo? Nós sabemos que a agricultura, principalmente a agropecuária como um todo, mas principalmente a agricultura, o tipo de solo, ele influencia muito. E quando nós vemos uma cidade como essa aqui, Água Fria de Goiás, qual que é o potencial dessa região? Para eu falar de potencial, eu tenho que ver mapa de solo, se eu consigo se esse solo ele é mecanizável de acordo com o seu relevo. E aí vocês podem ver nesse mapa do lado esquerdo, inferior, é o que já tem, é um mapa de uso e cobertura do solo. Onde está rosa ali, é produção de grãos. Eu tenho em verde, eu tenho formação florestal.
Em amarelo, eu tenho pastagens. E a gente ainda, infelizmente, ou felizmente, porque é um ponto de oportunidade, muitas pastagens degradadas, que podem virar uma produção sustentável com altas produtividades em todo o estado. E aí, é interessante ver aqui, tipo de armazenagem. Incrivelmente, nós produzimos, no estado de Goiás, cerca de 24, 25 milhões de toneladas de grãos. Mas nós temos armazenagem apenas para 14 milhões de toneladas, cerca de 50%. Quando nós olhamos porção sul, 85% dessa capacidade estática, capacidade de armazenagem, está lá. Só 15% na região norte e nordeste. E nós temos uma missão de desenvolver o norte e nordeste do nosso estado. Essa é uma missão. Mas qual vai ser o fator de desenvolvimento? O que a gente vai utilizar? Será que tem terras agricultáveis lá em cima? Será que tem terras mecanizáveis? Será que nós precisamos recuperar estradas vicinais? Será que nós precisamos aumentar o número de armazéns? Aumentar o número de crédito, a quantidade de crédito agrícola naquele município? Então, o que nós conseguimos fazer, estamos construindo, na verdade, é uma base de dados muito grande, que não havia antes, e às vezes a tomada de decisão ficava um tanto complicada. Nós sabemos dos nossos deputados federais, já que a gente está falando de políticas públicas aqui, sabemos que os deputados federais, deputados estaduais, eles investem recursos financeiros nos municípios por meio das secretarias. Agora, como é feita essa distribuição? Será que nós temos, em todos os nossos parlamentares, a real ideia de quantos quilômetros de estradas vicinal nós precisamos recuperar? E como está a distribuição desses maquinários? Casas de farinha, casas de mel, para onde isso tudo vai? E aí eu vou mostrar aqui uma aplicação. Como eu falei antes, nós precisamos fazer a pergunta, seguir uma trilha, ter visualização para depois executar a política pública. A Emater, no último mês, executou muito bem uma política de entrega de cerca de 13 mil cestas em assentamentos rurais. Em assentamentos rurais também temos vulnerabilidade social, infelizmente, porque eles têm terra, mas eles não têm condição de produção. E aí, olha só que interessante, há 2 anos atrás, quando nós chegamos na Secretaria de Agricultura, nós não sabíamos dizer quantos assentamentos ou acampamentos nós tínhamos no estado de Goiás. Como eu posso fazer uma política pública sem saber qual é o tamanho do meu problema? E agora nós mapeamos. Esse aqui, ó, é o município de Porangatu, que vocês podem ver. Nós temos 10 municípios, nós temos 10 assentamentos rurais, nós sabemos qual é a capacidade desse assentamento e se tem, e quantas famílias realmente assentadas eu tenho lá. Eu tenho 596 famílias. Então, se eu for fazer uma política pública voltada para aquele município, eu sei exatamente quem que eu tenho que atender, eu sei mensurar o quanto eu tenho que atender. Inclusive, nós conseguimos mensurar até quantos quilômetros eu tenho que andar para poder fazer uma entrega de cestas, por exemplo. Uma dificuldade que nós temos, um desafio aí para ser vencido ainda, é a questão da conectividade. Nesses assentamentos rurais, às vezes com a quantidade pequena de famílias, não é tão interessante para uma grande empresa de telecomunicação chegar nesse assentamento. Não vai ter cliente suficiente, não vai ter payback satisfatório e não vai fazer investimento. Portanto, nesse momento, o governo estadual, o governo federal tem que se unir e ser o braço apoiador daquelas pessoas. Elas precisam de conexão. E aí eu vou mostrar um cenário muito interessante quando a gente fala de internet rural nos assentamentos. Fizemos um levantamento em 160 assentamentos, a pedido até da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, que está fazendo essa Campus Party aqui. Porque para fazer uma política pública com assertividade, não adianta eu simplesmente dizer assim, vou colocar a internet no assentamento, eu tenho um ponto lá. Tá bom, mas o que a gente vai fazer com esse ponto? O próprio secretário Márcio ele diz muito isso. Que tipo de qualificação essa pessoa vai ter? Até onde eu consigo colocar? Será que é um curso de Excel avançado? Será que eu vou conseguir atingir o meu objetivo dando curso de Excel avançado? Ou será que vai ser um curso de máquinas agrícolas? Ou será que vai ser um curso de produção de mandioca? Isso já está na raiz está na cultura daquelas pessoas algum tipo de produção, mas nós podemos melhorar. Olha só um dado. Nós produzimos em média, no estado de Goiás, cerca de 12 a 15 toneladas por hectare de mandioca. Com pequenos ensinamentos, com uma pequena capacitação, esse mesmo produtor, sem investir dinheiro, mas apenas com conhecimento, pode passar para cerca de 25 toneladas.
Isso é um retorno magnífico que ele pode ter apenas com conhecimento. E aí esses dados aqui, esses gráficos são bastante interessantes. Nesses 160 assentamentos rurais, nós podemos ver aqui, ó, nós temos Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Amaralina, Bom Jardim, Bonópolis, diversos municípios. Ok, mas tá, qual é a faixa etária predominante em cada assentamento rural desse? Aí olha que interessante, 31,9% de 46 a 55 anos e 25% de 46 a 55 e 25% de 36 a 45 anos. É uma população economicamente ativa, mas aí quando a gente continua olhando os dados, vou lá embaixo agora, qual o nível de conhecimento das pessoas em tecnologia da informação? Descobrimos que em 72% dos casos, o nível é de conhecimento básico. E ainda a gente tem que averiguar qual que é esse básico. Será que esse básico é mexer no Instagram, no Facebook, quando tem? Porque a gente sabe que não tem conectividade, então a pessoa não tem usabilidade todos os dias. Qual é o tempo? Isso foi até uma pergunta do próprio secretário. Qual é o tempo diário que a gente pode ter aderência para a participação das pessoas? Aderência, olha só, disseram 1 hora, 2 horas 37%, 3 horas 20%. Ou seja, para ser assertivo em fazer um curso, nós vamos ter que colocar um curso de 1 hora ou menos. Até porque essas palestras, como essa de agora, dura 20 a 25 minutos. Porque prende mais a atenção do ouvinte. Período de maior disponibilidade de participação de curso online. Não adianta eu pegar e colocar uma qualificação e colocar num horário que as pessoas estão trabalhando ou elas estão fazendo outra coisa e elas não conseguem fazer. Então, olha só, 93 a 160, ou seja, 58% disse noturno. Então, enquanto política pública, vamos ter que trabalhar para fazer cursos noturnos e disponibilizar algo básico e inicial para essas pessoas. E a escolaridade média? Que tipo de conteúdo que eu vou colocar? Olha só, nesses assentamentos analisados, vocês podem ver aí, ó, a primeira fase do fundamental 20%, ensino médio completo 28%. Isso já nos dá um norte do que nós conseguimos fazer, de que tipo de proposta nós podemos fazer de qualificação. Agora, uma demanda do estado de Goiás bastante interessante, Caminho de Cora Coralina. Caminho de Cora Coralina, a gente sabe que nessa retomada econômica vai ser de suma importância o turismo rural, é algo que traz dividendos, é o setor de serviços, mas o que essas pessoas precisam no turismo rural? Já existe, o Caminho de Cora Coralina existe, está sendo um trabalho a 20, não vou falar 4 mãos, a 20 mãos, diversas secretarias, para poder melhorar os serviços, para melhorar os produtos em relação ao turismo rural. A gente tem ciclistas, deve ter bastante pessoas que estão nos ouvindo agora que são ciclistas. Esse movimento dos ciclistas na zona rural, ele é muito grande, ele é muito forte e tem condição de adquirir serviços. E muitas vezes os nossos produtores rurais não estão preparados e estão desperdiçando uma oportunidade de gerar negócio, de ter renda no campo. E aí nós começamos a ver. Fizemos uma análise de onde esses produtores rurais estão, só no Caminho de Cora. Pegamos 50 produtores rurais. Em qual trecho ele está? É necessário saber se é Caxambu, se é Radiolândia, onde esse pessoal está. E aí, claro, nós temos outros dados, como as coordenadas geográficas, nós temos dados como contato telefônico, tudo seguindo a LGPD, mas o mais importante. Olha só, atividade, aqui está bem, está cortado aqui, mas atividade de transformação. Produção de queijo, produção de um doce, uma geleia, esse pessoal vende isso. Mas qual a qualificação deles para fazerem? Ó, turismo de aventura, artesanato, arquitetura, gastronomia. De 50 entrevistados, 19 fazem gastronomia. Mas a gente sabe que o Sistema S é um super parceiro do estado de Goiás. Nós temos os Cotex, temos a Emater para dar curso de gastronomia. Por que não fazer focado nessas pessoas? Então, para a política pública ser assertiva, nós precisamos dessa inteligência de dados. Nós precisamos saber exatamente qual que é, a gente fala muito de startup, né? Qual que é a dor do nosso cliente. E o nosso cliente aqui é o cidadão, é o empresário, é o empreendedor. Então, o que nós estamos fazendo é entender qual que é a necessidade e ser extremamente assertivo na hora de colocar essa solução. Algo que eu queria mostrar para vocês aqui que é muito interessante sobre crédito rural. Esse aqui é um gráfico de 2018. Se a gente não mede, a gente não tem resultado.
Gráfico de 2018 de empréstimo, crédito rural, agropecuário, né? Vocês podem ver aí, no ano de 2018 inteiro, pegaram financiamento com juros subsidiado 271 produtores rurais. Começou-se a medir e começou-se um controle do Estado no sentido de ajudar as pessoas, distribuindo o recurso, facilitando a vida do máximo de pessoas possível. Olha o que aconteceu, vocês podem ver aí, 2018, vou mudar aqui. Olha os números ali, cartas 271, são pessoas. Vou mudar, 2021, 548 pessoas atingidas. Isso está medido e nós estamos ainda em julho. Vou voltar aqui. Ticket médio, 4 milhões e 600 mil reais por adquirente. Ticket médio agora, 1 milhão e 90. Olhando 2018, 93 municípios atingidos. Olhando 2021, 116 municípios atingidos. Então, essa mensuração e essa preocupação com os dados para que a política pública seja realmente efetiva e consiga atender a população no maior espectro possível, ela acontece com inteligência de dados. Quando nós conseguimos medir os nossos resultados e fazer uma trilha concreta para poder atingir a população. E eu quero fazer aqui, indo para o final já, fazer uma propaganda para vocês que estão nos vendo, para todo mundo que está aqui no Passeio das Águas. Nessa necessidade de dados agropecuários que nós vimos anteriormente, nós não tínhamos um boletim completo. E hoje nós temos, chama-se Agro em Dados. O Agro em Dados é feito pela Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Secretaria de Agricultura e vocês podem ver análise de cerca de 10 cadeias produtivas todos os anos, todos os meses. Como nós estamos, para quem nós exportamos, para quem se importamos ou exportamos, qual a nossa área de produção e a radiografia do agro. Coloquei mandioca aqui emblemático. Emblemático a gente fazer estudo, por exemplo, projeto de cerveja de mandioca que está ajudando milhares de pessoas. Isso é base de estudo. Quantas pessoas plantam mandioca, qual o custo disso, quantas pessoas da agricultura familiar estão inseridas nessa cadeia. Bom, pessoal, então vou me encerrando minha participação por aqui. Quero agradecer a todos vocês e dizer que o governo do Estado de Goiás, todas as secretarias estão unidas, porque não existe um setor único. Todos nós estamos imbuídos numa missão muito grande, liderada pelo nosso governador, de levar cada dia mais possibilidades, oportunidades para o cidadão goiano. E esse setor agropecuário que tanto nos orgulha, que é positivo na balança comercial, que gera emprego, que gera renda, também está inserido agora nesse mundo de BI, nesse mundo de internet, e a gente precisa fazer isso chegar lá atrás do morro, lá para o produtor rural. E para isso a gente precisa ter capacidade de análise aqui. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês hoje.